Boa tarde, rapaziada. Grande abraço a todos. Mais uma vez aqui a gente vai dar uma explicação aqui, fazer um trabalho bem rápido aqui, bem objetivo, a respeito das centrais eletrônicas, né? Que gente tem bastante dúvida, né? Até hoje muitas questões aí levantadas e que a gente não consegue solucioná-las. Aqui eu tô com a central G7, tá? Que equipou aí os veículos Uno, Tempra, né, entre outros aí de 95 até 2000, volta de 2000, 2001, essa central equipou os veículos Fiat aí, tá? Eu vou pegar essa central porque é o seguinte, os equipamentos, os processadores, os elementos da eletrônica como um todo, eles estão mais visíveis, tá? Então se eu pego uma central dessa de 95 até 2001, tá? E eu pego uma central um pouco mais moderna, ela tá mais ou menos dessa forma, tá? Então olha o tamanho dela, tá? Então os equipamentos, né, diminuiu de tamanho a central, né? Diminuiu bastante de tamanho, tá? É uma placa impressa. A explicação não ficaria muito bem didática, entendeu? Para que a gente possa entender todo o conteúdo, tá? Mas é o mesmo funcionamento, o mesmo princípio de funcionamento, tá? Então, vamos lá a nossa explicação a respeito dessa central, tá? Que serve como base para as outras centrais. Então, eu tenho aqui, aqui eu tenho as entradas, né? Então, quando você vai fazer um teste, que é o que a gente vai ver mais à frente, quando eu vou fazer um teste, cada sensor, cada atuador, tá? Eles vão passar por esses componentes aqui, por essas pontas de entrada e saídas, né? Então, as pinações da central, tá? Essas são as pinações da central, tá? Então, o conector ele vai vir na parte de fora, porém, as pinações internas são essa aqui. Eu já deixei aberta essa aqui. Então, vamos lá. Como um computador comum, tá? Ele precisa ter uma fonte, tá? Então, aqui está a fonte de energia, tá? Com drives, com capacitores, tá? Com drives de alimentação, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho esse drivezinho aqui, ó. Esse drive é para poder regular a voltagem, tá? Regular a voltagem da fonte. Observe que essa partezinha da fonte aqui, tá? Esse elemento microeletrônico aqui, ele já estourou. Possivelmente eu tive um problema no regulador de voltagem, tá? Então eu tenho um drive de regulação de voltagem, tá? Eu tenho um outro drive que alimenta a parte de bicos, tá? Bico injetores, tá? Eu tenho microprocessadores, tá? Eu tenho microprocessadores, eu tenho memória RAM, tá? E eu tenho a memória ROM, tá? Então essa área aqui é a área de processamento, tá? Da central. Todas as informações, tá? Elas vão ser passadas por essa área aqui. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Possivelmente um desses pinos aqui, não dá para poder identificar agora, mas ele vai ser, eu até fiz uma trilhazinha aqui, aqui tem uns drivezinhos por onde vai passar quando você dá na partida lá e o motor precisa reconhecer o sensor de rotação, tá? Então o sensor de rotação, a informação de rotação, ela vai vir aqui, tá? Até chegar ao processador. Então o que acontece? Quando ela chegar nesse processador, chegou no processador, esse módulo aí, ele vai fazer o processamento e vai perguntar, tá? E vai procurar saber da memória ROM, tá? Que é onde está armazenada as informações de fato do veículo, os parâmetros, tá? A memória RAM, ela é uma memória volátil, né? Então, você desliga o carro, tudo que está nela é apagado, ou o próprio processador apaga, tá? E na memória ROM não, fica armazenado todos os parâmetros do carro. Se o veículo é 1.0, o que é que é? Então aí ele pergunta aqui,
tá? Pergunta a memória ROM, em que posição é que está essa roda fônica, um exemplo, né? Que posição é que está essa roda fônica? Ela informa o processador, tá? Eu estou falando, informa um exemplo, né? Informa ao processador que a memória ROM a roda fônica está em posição X, tá? E aí ela libera as informações aqui por esses resistores e diodos até esses drives aqui. Por exemplo, eu tenho um drive aqui, esse primeiro drive aqui, ó, é o drive da bobina 1 e 2. Esse segundo drive aqui é o drive da bobina 2 e 3, tá? E esse último aqui é do motor de passo, que vai controlar lá a abertura e fechamento da borboleta, ou seja, lá do teu TBI. No caso desse motor aqui específico, ele é um monoponto, porque ele só tem um drive de bico, tá? Então ele é um monoponto. Essa unidade aqui era uma unidade de um veículo monoponto. Então ele tem lá aquele sistema de uma espécie de um carburador eletrônico, né? Um corpo de injeção eletrônica. Então ele tem a bobina 1, a bobina 2, tá? E o comando de abertura e fechamento de passagem de oxigênio vai estar responsável por esse drive aqui. Lembrando o seguinte, poxa, se a bobina não está centelhando, possivelmente o problema está nesse aqui. Claro que antes eu tenho que testar muita coisa, tá? E nos próximos cursos, nas próximas videoaulas, a gente vai aprender a testar, tá, esses componentes. Um outro bem interessante aqui, tá, é esse cara aqui, ó. Esse é o clock, tá? O clock, ele é o coração dos processadores, é o clock, tá? Então, se ela pifou de vez, então possivelmente o clock, tá, ele deu um problema, deu uma pane, né? Então aí tem outros componentes, os componentes da microeletrônica, mas basicamente o funcionamento de uma central é dessa forma, tá? Espero ter ajudado. Nos próximos videoaulas a gente vai tá explanando um pouco melhor, tá? Vamos estar explanando um pouco melhor. Lembrando dessas duas memórias aqui, né? Memória RAM, tá? Que é uma memória tipo um rascunho que os processadores vão fazer. E a memória ROM, que é onde está todos os parâmetros que ele vai comparar um com o outro, tá? E aí eu tenho os outros componentes, beleza? Esse foi um vídeo da central G7, tá? Espero ter ajudado aí a galera das nossas turmas do Senai Cimatec e outros interessados também, para onde eu vou estar enviando esse vídeo. Grande abraço a todos.